Vamos lá. Vou começar aqui. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, ele não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém. Eu quero falar aqui um tema hoje a respeito da vinda de Cristo, a volta de Jesus, que está descrita em Mateus 24. Mateus capítulo 24, do verso 1 em diante. A vinda de Cristo, irmão, nos preparemos, porque está muito próximo. Ele deu todos os sinais da sua vinda e do fim do mundo. Os discípulos fazem umas perguntas para eles. Quando ele viria e quando seria o fim do mundo? E vale muito a pena ouvir esses sinais que ele falou. Vale muito a pena a gente observar. Se a gente quer saber quando será, quando vai acontecer, o dia e a hora ninguém sabe, mas a proximidade é nos dada a saber. Então vale muito a pena. Está escrito que o Deus desse século, que é o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam o que as Escrituras querem dizer. Hoje, a Bíblia ela é negligenciada, as palavras bíblicas são negligenciadas, tratadas como um livro qualquer. Mas não é um livro qualquer, irmão, não é. Porque custou muito sangue para poder esse livro chegar até a gente hoje. Pessoas deram a vida, pessoas morreram, pessoas deram a vida, pessoas morreram por causa desse livro. Os discípulos foram martirizados, todos eles, menos João, que foi jogado na ilha de Patmos. Mas o resto, todos eles, Paulo foi decapitado, João crucificado de cabeça para baixo. E quando a gente vai chegando mais à frente, a gente vai ter os outros irmãos também que foram crucificados, foram trucidados. A gente tem Zwinglio, John Hus, Jerônimo, homens que foram mandados para a fogueira por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus. Os valdenses, muita gente não sabe, mas os valdenses, eles foram perseguidos, se escondiam em cavernas por causa da palavra de Deus. E Jesus diz que não vai ser diferente no tempo do fim. Que no tempo do fim vai ser da mesma forma a perseguição aos cristãos. Quando a gente tenta levar a verdadeira palavra, a verdadeira sã doutrina.
Então alguém chega e faz uma pergunta para Jesus e pergunta a ele quando seria a sua vinda, em Mateus 24. E ele dá um relato completo no capítulo de como seria a terra e as pessoas na vinda dele. E quando a gente lê, ele vai dizer: Jesus ia se retirando do templo quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, disse: não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então os discípulos chegam e vai mostrar para ele a estrutura do templo, a magnífica igreja, e diz assim: mestre, tá vendo essa igreja? Vê que templo majestoso. Ali tinha pedra de quase uma tonelada, irmão. Mas Jesus diz assim: essas pedras não ficarão aqui, todas elas cairão. O templo vai ser destruído. Jesus ali ele faz uma profecia dizendo que o templo de Jerusalém seria destruído. E mais à frente, no verso 3, os discípulos ficam se perguntando como esse templo vai ser destruído. Como esse templo vai ser destruído? Os discípulos perguntam a ele no verso 3 de Mateus 24. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram dele seus discípulos em particular e lhe perguntaram: mestre, conta-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então os discípulos fazem duas perguntas para ele. Que sinal quando aconteceria essas coisas? Que coisa? A destruição de Jerusalém. E também perguntou quando seria a vinda dele do fim do mundo. Então ele vai responder algo muito interessante que vale a pena a gente ouvir, porque isso diz respeito ao fim do mundo e à vinda de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer no verso 4: respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, a primeira coisa que ele responde para os discípulos é: cuidado, porque muitas pessoas vão vir em meu nome, dizendo que sou eu, e enganarão a muitos. E hoje a gente vê isso, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitas pessoas dizendo estar trabalhando para Cristo dentro dos templos religiosos, mas onde no final de tudo, eles estão só enganando o povo de Deus. Muito lobo vestido de ovelha, onde eles constroem um templo e dentro desse templo, ele começa a sugar as ovelhas, com dízimos, com ofertas e tudo mais. Mas Jesus já tinha dito lá no verso 2 que não ficaria pedra sobre pedra. Essa profecia, ela diz respeito... Tudo bom? Se puder diminuir um bocadinho, porque aqui tem muita gente idosa e eles são sensíveis ao som, Tranquilo. tá muito alto. Tranquilo. Viu? Tranquilo. Tá certo. Tá certo, eu baixo um pouquinho aqui. Aí eles disseram, aí Jesus já tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Então ele já tinha falado, irmão, que no fim dos tempos, as pessoas que iriam vir muitas pessoas em nome dele. E ele disse mais uma coisa também, um sinal muito interessante. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes. Ou seja, não se assustem.
Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são só o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e farão a muitos enganar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Ele fala algo muito interessante. Ele diz que antes da vinda dele e do fim do mundo, surgiria muitos falsos profetas, haveria muita fome, terremotos em vários lugares do mundo. E também disse que os seus discípulos seriam perseguidos. Aquele que buscasse o evangelho verdadeiramente seria perseguido. Então, quando a gente olha para o cenário atual hoje do mundo, a gente realmente vê que há muita fome. Se a pessoa for na África e olhar a situação da África, a gente vê que aquele povo está morrendo de fome. Quando a gente olha para as guerras, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e a gente vai olhando agora, está prestes a entrar praticamente numa terceira guerra. Israel em guerra era com Hamas, e aí agora passou com a guerra com o Irã, e a Rússia em guerra com a Ucrânia. Então a gente tem muita guerra acontecendo, e rumores de guerra, feito ele diz aqui que haveria rumores de guerra. Quando a gente olha a situação de o Irã, de os Estados Unidos, a Rússia querendo se meter na guerra, a gente vê que há rumores de guerra. Então isso está muito perigoso e se cumprindo o sinal de que ele fala aqui. Então a gente deveria ver essas coisas, irmão, e se apegar um pouco da palavra de Deus, porque está muito próximo. E agora aqui no verso 15 de Mateus 24, qualquer Bíblia vai dizer isso. Ele vai dizer, portanto, quando você vire que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda, está. Ou seja, a abominação da desolação. Na época de Jerusalém, quando ela foi destruída, ali era quando o exército de Tito, o exército de Sestio cercou a cidade, e ali eles vinham com aquelas bandeiras, e aquelas bandeiras, aqueles estandartes, ele era a abominação e era o sinal para que os cristãos fugissem, os montes, fugissem da cidade para não ser destruídos junto com a cidade. Trazendo para o nosso tempo, já que a profecia que Jesus fala aqui em Mateus 24, ela tem um cumprimento tanto para aquela destruição de Jerusalém como para o fim do mundo. Quando você vê o anticristo se levantar, dominar o mundo, e ele diz aqui que quando ele estiver no lugar santo, quem lê entenda. O que é o lugar santo para Jesus? O lugar santo para Jesus não é um templo de pedra, não é um templo que a gente constrói com tijolos e barro, porque a própria Escritura diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo, ele diz, santificai o vosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, o templo de Deus é o nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, ele vai dizer aqui, quando vocês verem a abominação da desolação sentado no lugar santo, aqui ele quer dizer o quê? Que quando ele tiver, as pessoas estiverem aclamando ele, que as pessoas estiverem se ajoelhando diante dele, que as pessoas estiverem tendo ele como Deus, ele já está se assentando no lugar santo de muitas pessoas. E aí é hora de você fugir, de você recuar, de você se entregar verdadeiramente a Deus. E a hora de se entregar verdadeiramente a Deus
é hoje, enquanto a gente tem vida, porque para a gente morrer, só basta estar vivo. A gente está vivo agora, mas a gente não sabe daqui a uma hora o que é que vai acontecer com a gente. A gente pode morrer de uma tosse, um derrame, qualquer coisa. Isso é o mal de todo ser humano. Mas a Bíblia promete uma eternidade e uma vida imortal no céu. E aí ele diz, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado da sua casa, não desça a tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas roupas. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Isso aqui ele fala, porque na destruição de Jerusalém, a coisa foi feia, irmão. Muito feia. Muito terrível foi o pecado que caiu sobre aquela cidade. E aí, quando a gente vai continuando, ele diz, no verso 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Então ele diz que, nos últimos dias, antes da vinda dele, na grande tribulação, o sofrimento vai ser tão grande que desde que existem céus e terra, nunca houve e jamais haverá. E ele diz no verso 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, por causa dos escolhidos, no final dos tempos, Deus vai abreviar. Vai abreviar por causa dos escolhidos. Quando a gente chega no verso 23, ele vai dizer, então se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui ou ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e maravilha que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então ele diz que, quando alguém disser a você assim, olha o Cristo aqui, olha o Cristo ali, não acreditem, porque muitos falsos profetas vão se levantar, pessoas dizendo ser Cristo, pessoas querendo desse título, e muitos vão cair. Tem um menino que fala inglês na internet aí, e muitos já caem. Pessoas se glorificam. O menino fala inglês e as pessoas glorificam. Eu imagino quando o anticristo se levantar, como será o engano desse homem. A Bíblia diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E ele diz, prestem atenção, no verso 25 ele vai dizer, prestem atenção, eu vos avisei antecipadamente. Ele está dizendo, prestem atenção, eu estou vos avisando antecipadamente, antes que aconteça. Portanto, se vos disserem, olha, ele está no deserto, não vá lá. Ou, olha, ele está no interior da casa, não acreditem. Pois, aí ele vai dizer, que alguém disser, olha, Jesus Cristo voltou, Jesus Cristo está no interior da casa, Jesus Cristo está no deserto, ele está dizendo, não vá lá, não acredite, não sou eu, estão tentando enganar você, e se você for, você vai cair. E esse dia vai chegar, irmão, para todo mundo, toda a humanidade. E aí ele vai dizer no verso 25, você agora vai ver como é que vai vir, como é que é a volta de Cristo. Ele vai dizer, não acreditem neles, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele diz que a vinda dele é como se o relâmpago saísse do Oriente e se mostra até o Ocidente. E aí ele diz agora no verso 29, você vai ver, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu,
e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então ele diz, irmão, que os poderes do céu vão ser abalados, as estrelas cairão do céu, e aparecerá sinal no sol e na lua, e os corpos celestiais serão abalados. Que Deus tenha misericórdia. Esse dia vai ser muito terrível para alguns e vai ser santificador para outros. E ele continua dizendo no verso 31. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei agora esta parábola. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brota folha, sabeis que está próximo. E o verão. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então ele diz, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, saibam que está perto a minha vinda. Ou seja, quando a gente vê guerra, rumores de guerra, fome, peste, tudo isso acontecendo, a gente já tem que saber que a vinda de Jesus está prestes a acontecer. E ele diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passarão. Vale a pena dar ouvido, irmão. Exortação à vigilância. Versículo 33, ele vai dizer, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então ele diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele diz, pela aproximação dos tempos, que está próximo. Pedro diz, irmãos, Cristo não retarda em cumprir a sua promessa, porque, igual muitos julgam demorada, ele não retarda, porque 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para Deus é 1000 anos. Então, irmãos, às vezes a gente acha que ele retarda, mas ele não retarda, porque 1000 anos para ele é um dia. Faz 2000 anos que Jesus Cristo morreu, mas para Deus é como se fosse 2 dias. E aí, quando a gente vai aqui para o capítulo 38, ele diz, como foi nos dias, capítulo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele faz uma reflexão como nos dias de Noé. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé. E como foi os dias de Noé? As pessoas estavam vivendo a vida normalmente, comendo, bebendo, casando, achando que ia ter um outro amanhecer, um outro dia, uma outra semana, um outro mês, seguindo a rotina normalmente com seus planos. Mas ele diz, e aí Noé entrou na arca, e eles não perceberam, ele estava tão afundado nas suas coisas, que eles não perceberam. E aí Deus diz, e veio o dilúvio e levou a todos. A porta da graça ainda está aberta, irmão. Mas se você fechar os olhos, acabou para você, para mim, para qualquer ser humano que não tiver aceitado a Jesus Cristo.
E aí ele continua dizendo: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele exorta, ele diz: vigiem, vocês não sabem o dia que eu vou vir. Entendei agora, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse roubada. Por isso, estai vocês também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não esperar. Então ele diz que quando a gente não esperar, quando a gente mal perceber, quando a gente estiver distraído, ele virá. Ele virá. Essas palavras são dignas de confiança, irmãos. E no verso 43 ele vai dizer: entendeis por isto. Não. No verso 44. Por isso estáis vocês também atentos, porque o Filho do Homem virá quando vocês não perceberem. Verso 45. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aqueles servo a quem o seu Senhor, quando vier achar servindo, ou seja, bem-aventurado aqueles que, quando Jesus voltar, achará aquele servo servindo, ou seja, se mantendo afastado do pecado, do mundo. A Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Porque tudo que vem do mundo não provém de Deus. E ele continua: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se, porém, aquele servo for mau e disser consigo: o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bebarrões, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não esperar, e a hora em que ele não sabe, o castigo e lhe será dado. Com os hipócritas, ali haverá choros e ranger de dentes. Então a gente é esse servo aqui, irmão. Ou a gente é o servo que observa, ou a gente é o servo que negligencia. E aí eu tenho mais uma promessa maravilhosa em Apocalipse 22. As bênçãos que caem sobre aqueles que aceitam. Cristo virá. Apocalipse 14, Cristo tem um chamado para todos no tempo do fim. Voltemos a Deus, irmão. Voltemos a Deus. Aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Deixamos os nossos pecados. Arrependei-vos, pois está perto o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está perto
o dia da sua vinda. Os sinais estão aí, as guerras estão aí, fome, peste, pandemia. Tem uma coisa bem interessante que a gente não sabia, mas que eu vou dizer, muitas pessoas não sabem, é que desde o dilúvio, a única coisa mundial realmente que aconteceu na Terra foi a pandemia de 2024. Então, antes do dilúvio, depois do dilúvio, a única coisa que realmente aconteceu foi a pandemia mundial, foi a pandemia de 2019. Desculpe, 2019, né? 2020. Então, a pandemia aconteceu em 2020 e foi mundial. Todo mundo usou máscara. As pessoas só podiam entrar nos cantos se usasse máscara. E isso foi um exercício para testar as pessoas para receberem a marca da besta. Foi um exercício para ver se a humanidade estava preparada, se algumas pessoas iam querer recusar. Foi um exercício. Você vê que obrigar as pessoas a ser vacinadas, enquanto outros países não precisava mais da vacina. Aqui no Brasil ainda precisava vacinar. Isso foi um teste. O nosso país usou máscara, os países distantes usou máscara. Então, daquela vez foi um teste. Se fosse real, muitos estariam condenados. Mas está vindo de novo o engano. Está vindo pesado. E Deus tem um chamado em Apocalipse 14, verso 6, vai dizer: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a todas as nações, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso é uma mensagem do tempo do fim, onde os verdadeiros adoradores de Deus, que adoram o Pai, Espírito e verdade, ele vai sair a proclamar essas mensagens, e muitos vão escolher. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e sairão para fora. No verso 8 vai dizer: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da sua prostituição. Ou seja, essas igrejas apostatadas, que pregam prosperidade, um evangelho que não é bíblico, esse sistema religioso, aqui está dizendo, caiu. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal direito na sua mão direita ou sobre a testa. Aqui, verso 12 vai dizer: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, as pessoas que não vão receber essa marca mais à frente são as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? É os mandamentos. Os mandamentos é o testemunho de Jesus. E agora aqui eu vou ler umas promessas muito maravilhosas. Quando a gente chega em Apocalipse 20, verso 11, vai dizer: então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Abriu-se também outro livro,
que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os seus mortos que nele havia. E a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Todos que morreram, a gente tem duas mortes. Essa morte física, que pode morrer a qualquer momento, e tem a morte eterna. Então, aqueles que fazem parte da segunda morte estão condenados. Verso 14, ele vai dizer: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, irmão. Vamos se esforçar para que nossos nomes estejam lá. Nesse momento está tendo no céu um juiz investigativo. Muitos cristãos, acredito, muitos mesmo, não sabem disso. O juiz investigativo, ele começa com Cristo quando entra no lugar santo dos santos. Cristo aqui na terra, o tabernáculo que Moisés ergueu era símbolo do tabernáculo celestial. Era o mesmo modelo. E como aqui na terra o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano no lugar santíssimo para fazer expiação pelo pecado de Israel, assim vai acontecer no céu. E está acontecendo. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele entrou no lugar santíssimo para fazer expiação pelos nossos pecados. Mas um dia ele vai sair de lá. E quando ele se levantar, todos os casos já estão decididos para a salvação ou para a perdição. Quando Cristo voltar, todos os casos vai estar decididos para a salvação ou para a perdição. Então, se há um dia de arrependimento, esse dia é hoje. E agora no verso 21, ele vai dizer: então vi novos céus e nova terra, vê as promessas e as maravilhas de bênção para a gente. Vi novos céus e nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. Você que perdeu um ente querido, você que sofre por algum motivo, por alguma coisa que lhe abala, nesse momento Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não vai mais existir isso. Só alegria. É isso que a Bíblia promete. Vale a pena, irmão, perder um pouco de ano de vida aqui nessa terra, mas visar o trono de Deus, mas visar o lugar celestial. Seremos sacerdote de Deus e de Cristo. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então ele diz: a quem vencer, ou seja, se você
aceitar Jesus Cristo, se você prosperar na verdade bíblica, se você guardar os mandamentos de Deus, você vai perder muito aqui nessa terra. Mas ele diz, você herdará todas essas coisas e vai fazer parte da primeira ressurreição. E ele vai dizer no verso 8, quanto, porém, aos medrosos, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, essa palavra chegou até você hoje, que Deus seja testemunha de que eu vim e falei. Que Deus nos ajude, nos proteja, conforte nossos corações. Um dos maiores pecados hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a gente, primeira coisa, é a gente atribuir aos demônios o que é de Deus. Segunda coisa, é a gente rejeitar tanto o Espírito Santo de Deus, onde chega o momento de a gente não ouvir mais a voz dele. E aí, Deus deixa você por conta, feito está escrito em Romanos. Romanos capítulo 1. Quando a gente rejeita tanto a verdade de Deus, quando a gente rejeita tanto Jesus Cristo, Salvador, quando a gente negligencia tanto, vai chegando o momento em que a voz de Deus vai deixando de ser ouvida nos nossos corações. E isso é um perigo, porque a gente vai ficando por conta, a gente vai alimentando todos os desejos da nossa carne, a gente vai fazendo tudo aquilo que nosso coração manda, a gente vai fazendo tudo aquilo que a gente sente vontade, e isso só vai trazer a nossa condenação. Voltemos a Cristo, voltemos à Bíblia, vamos ser perseguidos, a perseguição vai chegar, o anticristo vai se levantar, mas se eu e você tiver amparado na verdade bíblica de Deus, a gente vai ser salvo, porque ele deixou essa promessa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, Deus, ele não quer perder ninguém, porque ele é longânimo, mas também a paciência dele tem limite. Se até Israel foi castigado, se até os anjos foram expulsos e castigados pelos seus pecados, pelo que fizeram, pela rebelião, como vocês acham que a gente não vamos ser? Depositamos nossa fé em homens aqui na terra. Pessoas depositam sua fé em falsos profetas, porque não lê as escrituras para ser salvo. E está escrito em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E porque rejeitaram a Deus e rejeitaram a lei de Deus, Deus os abandonou para ser destruído. Então, irmão, que a gente tome consciência de que o tempo está próximo, de que Deus está voltando. E cedo ou tarde, uma das coisas muito interessantes que ele fala em Mateus 24 é: quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. E o evangelho do reino, ele já está sendo pregado por conta da internet. O evangelho está avançando muito. Eu acredito que se não chegou a todos os 4 cantos da terra, está muito próximo. Então, se a gente não se preparar hoje, vai chegar o momento que não vai ter mais tempo. A grande tribulação vai chegar e a gente vai ser pego de surpresa. Que Deus nos abençoe nessa tarde, nessa manhã. Eu termino minha mensagem por aqui, mas que Deus, ele venha confortar e venha tocar no seu coração e no meu coração para a gente se apegar a Cristo. Paulo diz, não me envergonho do evangelho. Paulo foi espancado, apedrejado e no final da sua vida foi degolado pela palavra de Deus. Agradeço a todos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer presente aqui em cada coração, que o Senhor seja testemunha de que eu vim e falei. Seja testemunha, Senhor. Que o Senhor faça morada no coração de cada pessoa que aqui está. E se essa palavra tocou alguém, o Senhor sabe a quem, o Senhor faça o que tem que fazer. Muito obrigado por ser um Deus maravilhoso. E muito obrigado por deixar as tuas palavras para nos guiar. Te agradeço em nome do Pai e do Filho. Amém.